Você já se inscreveu no canal? Eu sei que muita gente assiste os meus vídeos e não está inscrito ainda, então eu estou esperando a sua inscrição. Não custa nada, tá? Não vai debitar do cartão de crédito, não vai ter que fazer Pix, nada. Você só ajuda o canal, é de graça. Você só coloca lá, inscrever-se. E também um likezão me ajuda também a espalhar o conteúdo aqui na plataforma. Valeu? Gente, Corinthians perdeu para o Sport na segunda vitória do clube pernambucano nesse Campeonato Brasileiro. O que por si só já tem que lamentar, né? No caso do Corinthians. Mas o Sport, como disse o Dorival Júnior, vem melhorando nos últimos jogos. Muitas vezes a atuação não resultava no resultado, mas virou resultado justamente contra o Corinthians. Aí a gente tem que entender os motivos disso. O Corinthians tinha muitos desfalques, como vem tendo nos últimos tempos. Mas eu não consigo usar isso como justificativa nesse jogo especificamente, e acho que nem o Dorival usou, tá? Porque não faz nenhum sentido. Porque se você usar como justificativa desfalques para encarar o Lanterna, você não pode encarar nenhum dos outros 18 adversários. Não faz nenhum sentido. Porque se os jogadores que forem a campo, eles não fossem capazes de ganhar do Lanterna, ou até mesmo de empatar, já seria tropeço, tá? Mas perder o jogo para o Sport, que tinha uma vitória no campeonato contra o meu Grêmio lá em Porto Alegre, e agora ganharam do Corinthians, num local, em casa, até pela pressão que o Sport vem sofrendo, onde ele não vencia desde o dia 8 de março. O Sport não vencia em casa desde o dia 8 de março, quando ganhou pelo Pernambucano, se eu não me engano, do Santa Cruz. Ganhou seu segundo jogo no campeonato. Justamente contra o Corinthians, que tinha desfalques, é verdade, mas todo mundo tá com desfalques, gente. O Santos tá sem o Neymar. O São Paulo tá com uma penca de desfalques. O Palmeiras e o Flamengo preservaram na rodada também, porque estão pensando na Libertadores. Então, assim, não dá. Não consigo usar como justificativa. E olha que eu atenuo muito essa parte, eu pondero, eu falo aqui que é bizarro o que acontece com o Corinthians, tem muitas lesões, realmente o clube vive um momento político, administrativo complicado. Então, o fato do Corinthians avançar, né, esse ano, conseguir bons resultados, para mim já é um suprassumo, já é um lucro danado, e é justamente aqui que mora o perigo. O Corinthians é 10º colocado na tabela. Caiu de sábado para domingo, ele já tinha caído da 10ª colocação pela vitória do Fluminense. Aí eu acho que foi o Bragantino somou um ponto, mas aí também caiu. O São Paulo perdeu. Bom, ele se manteve, né, na verdade. Ele se manteve. Ele caiu para 10º, ninguém mais ultrapassou, mas ele também não conseguiu subir, né? Então ele seguiu na 10ª colocação com 29 pontos. Olha a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Vocês repararam na campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Semifinal de Copa do Brasil, lindo. E eu já vou falar no quanto isso é preocupante. Campeonato Brasileiro, 24 rodadas, 24 jogos que o Corinthians tem. São 7 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. O Corinthians tem mais empates e derrotas do que vitórias. 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. O Corinthians fez 24 gols e tomou 29. Tem um saldo de -5, um aproveitamento de 40%. Vamos analisar essa tabela junto aqui, porque, vamos lá, o Corinthians tomou 24 gols, 29 gols. O Grêmio tomou 29, o Inter 36, o Santos 32, mas aí tudo times abaixo, tá? Tudo times abaixo do Corinthians. O Corinthians tem uma defesa complicada. E a preocupação que eu queria falar com vocês é porque, no meio de todo esse turbilhão, o Corinthians chegou na semifinal de uma Copa do Brasil. Tirou o Palmeiras, inclusive, em 2 jogos. Depois tirou o Atlético Paranaense. Mas ganhou o título paulista, sobre o Palmeiras, inclusive. Então, o ano do Corinthians, ele já é, não digo promissor, né? Não é a palavra. Ele já tem um saldo positivo. Ele já é um ano, entre aspas, vencedor. Você ganhou um título sobre o teu arquirrival no meio de tudo que estava acontecendo, gente. Impeachment do presidente, dívida impagável, cartão corporativo, notas fiscais, ex-gestores sendo investigados pelo Ministério Público, presidente do Banco dos Réus, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Transfer ban, não poder contratar, uma loucura. E o Corinthians chegou até a semifinal da Copa do Brasil e ainda ganhou o título paulista. A minha preocupação é de que isso acomode o Corinthians numa zona de conforto perigosa. Por quê? Porque essa semifinal, ela não vai ser agora.
Ela não vai ser mês que vem, ela não vai ser daqui a 2 semanas, ela não vai ser na semana que vem, a ponto de deixar os caras ligados. Não. Essa semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, esses jogos serão lá nos dias 10 e 14 de dezembro, depois que o Campeonato Brasileiro já tiver terminado. Então o que acontece agora? Simplesmente a Copa do Brasil pausou por 3 meses quase. E o Corinthians tem que se voltar para o Brasileiro. Mas o objetivo já foi atingido. E tem desfalques, tem atenuantes, tem, né, aquela coisa, não, a gente, tudo bem, né, estamos aqui, papapá. Meu medo é Corinthians cumprir tabela e se arrastar até dezembro, pensando que já cumpriu o ano, já chegou numa semifinal de Copa do Brasil, porque realmente, pelas circunstâncias, já tem que comemorar, mesmo que seja eliminado na semifinal. Já será um ano positivo, se a gente analisar com racionalidade tudo que aconteceu. Mas isso não pode acomodar os caras. Porque se cai na semifinal para o Cruzeiro, e olha, o Cruzeiro é um dos grandes times da temporada, acho que mata-mata as coisas se equilibram, o Corinthians tem chance de passar, tudo isso. Mas, cara, é o Cruzeiro. Então você tem uma chance, vamos lá, tem uma chance de passar e tem uma chance de cair. Se você cai, não avança, você não tem a chance de disputar uma final, não dá nem para dizer que você se volta para o Brasileiro para buscar alguma coisa, porque o Brasileiro já vai ter acabado. E o meu medo é o Corinthians ficar mirando essa semifinal, pensando, vou ficar aqui em 12º. Ah, se eu cair para 13º, 14º, tudo bem. E opa. E aí eu nem falo em brigar por rebaixamento, porque eu acho que tem uma briga muito ferrenha ali que o Corinthians nesse momento não está, mas isso também vale como alerta. Mas eu digo que daqui a pouco vira uma coisa assim, sabe, de uma coisa modorrenta, uma coisa melancólica, sabe? E aí daqui a pouco o Corinthians pega uma Sul-Americana, daqui a pouco nem isso, daqui a pouco fica no limbo ali, 14º, 5º, 6º, aqueles times que não vão para lugar nenhum. E aí você perde calendário no ano que vem. O Corinthians já está na Copa do Brasil do ano que vem, não correu o risco do ano passado para esse ano, né? Porque tinha sido eliminado na primeira fase do Paulista. E aí teve que buscar uma vaga na Libertadores para chegar na Copa do Brasil esse ano. E vejam só, tá na semifinal. Mas, de qualquer forma, você precisa de calendário, né? Você precisa tentar chegar numa Libertadores. Cara, eu não sei que jogo o Dorival viu, né? Mas assim, uma coisa ele tá certo. Seria um jogo difícil, um clima de final de campeonato, até porque o Sport precisava vencer, tá? Mas a coletiva foi vergonhosa. Algumas coisas ali que ele falou que o time foi competitivo, chutou a bola na trave, é uma realidade. Mas o Sport dominou o Corinthians do início ao fim. Ah, Samir, não é verdade. É verdade. O que a gente viu de diferente foi o Sport, né? Em alguns momentos, ceder alguns contra-ataques pro Corinthians. Mas foram coisas... foram momentos, assim, relâmpagos, né? O chute do Vitinho, o chute do Bidon. O Corinthians não tem criação. Não tem criação. Por quê? Porque o Corinthians não tem os seus 3 melhores jogadores nunca jogando juntos. O Corinthians não tem garro para armar o jogo. E se o Corinthians não tem o garro para armar o jogo, o Corinthians não tem ninguém para armar o jogo. Por quê? O Vitinho não é meia, o Bidon não é meia, o Thales não é meia, o Romero não é meia, não adianta, o Michael não é meia. Nós temos um elenco mal montado por um dirigente que acha que montou o melhor elenco do mundo. E nós temos um camisa 10 que joga com a 8, que nunca está à disposição e que não tem um reserva para ele. Ele não tem sombra. Ele não tem sombra. Ele não tem sombra. A vida o Garro está se tornando para o Corinthians o que o Valdívia foi para o Palmeiras. Simples assim. Simples. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo, tá lá nos States, né? Escreveu aqui para mim, time de vaga preguiçoso. Um abraço aí pro Rodrigo. Time preguiçoso mesmo. Time preguiçoso. Mandar um abraço pro seu Jorge também, que mandou já as planilhas dele aqui para mim, ó. Quer ver que vocês querem ver as planilhas do seu Jorge? Vocês querem ver as planilhas do seu Jorge? Que ele manda aqui, cafezeiro nato? Vou colocar aqui as planilhas do seu Jorge. Vou pôr aqui para vocês, ó. As planilhas, tá certo? Então, preste atenção. Com o trio, 66,7% em 2025 de aproveitamento dos pontos. Tá?
São 6 vitórias, só uma derrota. Se sem o trio, a gente tem 40% de aproveitamento no Brasileiro. Aí fica difícil, cara. E os caras chamam esse tipo de jogador de ídolo. De ídolo. De ídolo. Entendeu? De ídolo. Tá? De ídolo. E os que jogam, não jogam nada e entram em ritmo de férias ainda. Então nós vamos. Beleza. Nós estamos na aposta maior. Gente, deixa o like aí. Nós estamos na aposta maior, né? Nós estamos na aposta maior. Nós estamos apostando tudo na Copa do Brasil. Se ganhar a Copa do Brasil, beleza. E se não ganhar? Se não ganhar a Copa do Brasil, nem na Libertadores estaremos. E olha lá se estaremos na Copa do Brasil ou se estaremos... Copa do Brasil não vamos estar. Se estaremos na Sul-Americana. Hein? Essa é a nossa situação. Entendeu? Então assim, velho, fica difícil, né? Aí você treina a semana inteira para na sexta-feira saber se um dos bonitos vão poder estar em campo. Aí você faz uma reunião, pergunta, acho melhor não, acho que vamos decidir aqui que não, vamos todo mundo decidir que não. Não, então não, descansa. É esporte, é o Lanterna. O Memphis, eu não tô nem aí pra entrevista que o Memphis vai dar. O que eu vou falar, e não sei o que não sei o que eu vou falar, eu tô me lascando, eu tô nem aí pra que ele vai falar. Não me interessa, eu quero ver ele jogar, não quero ver ele falar. Eu não acompanho o Memphis eu não acompanho o Memphis celebridade, eu não ouço o rap dele, entendeu? Eu quero ver ele jogar bola. É isso que eu quero ver. E eu passei aí uns 6 meses aí sendo chamado de passar pano no Memphis. Só que agora eu sou um dos poucos que tá cobrando essa situação aí. Porque é ídolo, não mexe, não dá audiência falar mal do Memphis. Não é falar mal, é criticar o que tá certo. Entendeu? Não me interessa o que ele vai falar. O que ele vai falar pra mim é groselha, meu irmão. É groselha. Não sei o quê, é política. Eu tô me lascando, meu irmão. Eu quero ver ele jogar. Eu quero ver ele jogar bola. Pelo que ele ganha, ele não tem que decidir se ele vai entrar no segundo tempo ou no primeiro, se é o Lanterna ou não para jogar contra, ele não tem que decidir nada disso. Agora, ele não é o único culpado. Ele não é o único culpado. Se o treinador passar a mão na cabeça e se tem dirigente para passar a mão na cabeça, que continue assim. Só que é o seguinte, meu amigo. Tá? Tudo que você planta nessa vida, você colhe. Você colhe. Vocês estão bajulando o jogador, vocês estão tratando o jogador como se fosse maior que o Corinthians. A conta vai chegar para vocês, hein? A conta vai chegar... E não é praga, não, igual o Memphis faz para lançar sobre as pessoas, que praga sem causa não pega, entendeu? E mão estendida de Deus é sobre aqueles que estão a serviço do Senhor. Aqueles que estão levantando o cálice da salvação, que não estão pregando ostentação, ostentação, mas pregam a palavra dele. É para esses que o Senhor tem estendido a mão para levar a sua mensagem. A sua mensagem nada mais.